você, boa quarta-feira, temperatura 13 graus na cidade, frio, né? Mas estamos aqui, né, na sala do Dr. Hablish, advogado, né, um calorzinho gostoso, né? E o doutor, tomando seu chimarrão, nos recebeu para aquele papo semanal aqui, né, conversando um pouquinho sobre os direitos do consumidor, sobre leis, sobre o que você tem, se tem uma dúvida, alguma coisa. E a semana passada nós estivemos conversando, estávamos dando continuidade ao assunto de estelionato, né, de imóveis, de terrenos, né, e muita gente, muitas perguntas, né, e o doutor nós estávamos conversando e ele ainda tem algumas partes para falar sobre este assunto. Doutor Hablish, bom dia. Bom dia, bom dia. Sempre um prazer recebê-los, né? Bom dia a todos que estão assistindo, ouvindo. E o assunto trazido no questionamento com relação a se é crime de estelionato uma pessoa vender o terreno, o mesmo terreno, para mais de um, vender duas vezes, né? É uma questão realmente que infelizmente acontece bastante. Acontece porque assim, ó, às vezes poderia ser evitado essa prática, né, que a gente encontra por aí, se o comprador tivesse os devidos cuidados, né? O que a gente assiste aí? Às vezes a pessoa compra um terreno, compra de barbada, um precinho bom, e aí não cuida muito, não vai verificar se a pessoa tem um contrato anterior, se tem um registro no registro de imóveis, não faz o seu dever de casa, né? Não confere. Geralmente, quando isso acontece, uma pessoa vende para mais de uma, é porque realmente não foi tomado assim, aquelas providências para verificar a origem do imóvel. Mas vamos lá, pergunta direto, né? Se é estelionato ou não fazer a venda de um imóvel para duas pessoas diferentes. Ou seja, tem um terreno lá que vale 50 mil, ele ganhou 100 porque vendeu para fulano e vendeu para ciclano. Bom, a princípio, um ato desse tipo aí caracterizaria estelionato, por quê? Porque aquele que está vendendo, sabendo que é um só e vendeu para duas pessoas sem que uma saiba da outra, ele tem a vontade de fazer o dolo, né? De enganar alguém para ter uma vantagem para si. Isso é o estelionato. Isso, a princípio, de uma forma geral, assim, poderia estar aí o estelionato. Poderia estar causando isso, tá? Mas então, assim, aproveitando essa questão que acontece, né, aí a gente assiste isto, seria interessante a gente conversar um pouquinho mais sobre o que é um terreno, falando na parte documental dele. E eu até traçaria um paralelo, assim, né, uma analogia com uma pessoa física, né? A pessoa, quando nasce, vai lá geralmente lá no hospital, faz o documento, vai até o registro, né, de pessoas naturais, faz a sua certidão de nascimento, vai crescendo, aquela certidão atesta que ele tem maioridade, que ele casou, que ele divorciou, até que faleceu. Os terrenos, né, não são tão diferentes. Por quê? Porque o terreno vai ter uma origem. Um dia vai ser feito lá um loteamento, um lançamento, um desmembramento, e esse terreno vai passar a existir e ele é registrado, aberto uma matrícula no registro de imóveis. E a partir dali, ele vai ter todas as suas, digamos assim, as suas transferências registradas. Construir uma casa, a verba ali, consta na matrícula. Então, assim, ó, para que as pessoas não caiam nesse golpe, né, do estelionato, não sejam vítimas de um crime, né, elas deveriam, assim, vai comprar, não só o terreno em si, vai comprar um imóvel, então faz o seguinte, toma cuidado. Exija, ou vá até o registro de imóveis, identifique esse terreno, esse imóvel, e tira uma cópia da matrícula.
A primeira coisa que tem que conferir é se aquele imóvel tem a matrícula e como é que está na matrícula, se quem está te vendendo aquele imóvel é o dono da matrícula, é o que está registrado ali como titular, é o proprietário do imóvel. Aí tu vai fazer uma compra segura, porque tu vai buscar aquilo lá, tu não vai cair num golpe, não vai cair num estelionato, porque tu vai conferir se aquele terreno ele é legal, né, está registrado, é legalizado ou não, e se aquele titular do imóvel realmente é o proprietário. Aí vai, encaminha a escritura e faz tudo. Então tem que cuidar bastante, porque quando a gente vê assim, ó, essas coisas que acontecem, tu comprou lá um terreno, um imóvel, e aí por trás disso tem uma má intenção, tem um dolo, tem um crime, tem um estelionato aí. Geralmente essa situação está acompanhada de um baixo valor, como todos os outros golpes que acontecem, né? Vou comprar esse imóvel aqui porque me foi oferecido por um baixo valor. E aqui no litoral a gente vê várias situações assim, às vezes, lá no Vale dos Sinos, lá na Grande Porto Alegre, lá em outras regiões, o que acontece? Tem um anúncio lá de qualquer meio de comunicação aí, seja escrito ou não, aparece um terreno na praia, que quem não quer comprar um terreno na praia, né? E aí vem a facilidade, a pessoa compra lá mesmo na sua cidade de origem, coisa e tal, e muitas vezes nem vem ver o terreno. Vem mais ou menos, olha pela internet, é mostrado umas fotos, coisa e tal. Aí a pessoa vem para cá, pagou, comprou barato, né? Comprou fácil. Aí vem para cá, vai construir sua casa e coisa e tal. E quando chega aqui, começa a construir sua casinha ou cercar o terreno, e aí vem os proprietários, vem os vizinhos e acaba descobrindo que caiu num golpe. E isso acontece no nosso litoral. Tem casos aí, inclusive, que a pessoa veio, construiu uma casa, muitas construções são rápidas, as casas pré-fabricadas de madeira, geralmente, faz ali, em 30 dias está prontinha a casa, e aí depois vem o problema, descobre que caiu num golpe. Então, assim, tem que cuidar muito dessa questão documental quando vai adquirir um terreno. E como qualquer outro produto, né, que tem que ter o cuidado sempre. Se é muito barato, cuidado, porque o produto em si, muito barato, está te levando, né, a um risco aí de golpe. Mas falando nessa questão de vender para duas pessoas o mesmo imóvel, aí a gente recorda na década de 90. A década de 90 ela ficou marcada no Vale dos Sinos, né, onde as indústrias coureiro, calçadistas tiveram uma quebra. Teve muitas falências, muito, eu me lembro. Nós íamos lá nos tabelionatos fechar negócio em Novo Hamburgo, existiam as filas de quadras, dobrando a quadra, que era o pessoal ali buscando documentos, se registrando, fazendo procurações para questão de emprego, de sociedade, tudo. Foi uma parte da década atípica que houve lá. E aqui no litoral, você sabe, né, que o pessoal de Novo Hamburgo, Campo Bom, toda aquela região do Vale dos Sinos lá, historicamente vem para Tramandaí, principalmente aqui em Tramandaí, em Nova Tramandaí. E ocasionou que, com essa quebradeira que deu nas empresas de desemprego na época, o pessoal acabou praticando esse golpe, esse estelionato. Ou seja, simplificando, vendia o imóvel para um e vendia o mesmo imóvel para outro. Então foi uma situação assim bem atípica mesmo. Eu me recordo que o hábito naqueles anos, tanto os imóveis lá daquela região como aqui na praia, né, por terem propriedades aqui, funcionava assim. O cidadão comprava o imóvel, estava tirando as certidões, por exemplo, aqui em Tramandaí, as certidões do imóvel para verificar se pertencia àquela pessoa, e para evitar que não fosse vendido duas vezes, ou melhor, que fosse o primeiro a fazer o registro, ligava para o registro, ficava no telefone e verificava.
se aquele imóvel que ela estava comprando não estava registrado em nome de outro naquele mesmo dia. Porque assim, ó, só para nós entender melhor a situação. Por exemplo, o cidadão vendeu o mesmo terreno para duas pessoas, fez duas escrituras, fez dois documentos, né? As duas pessoas, a princípio, têm o mesmo direito, porque compraram o mesmo imóvel e pagavam o mesmo valor, ou seja, mais ou seja menos. O que define não é o valor. O que define quem tem o direito, quem vai levar aquele imóvel para si, dos dois que, em tese, teriam comprado, é quem registrar primeiro. Porque quando tu compra um documento, tu leva ele para o registro de imóveis para botar no teu nome, né? Tu recebe um protocolo. Se duas pessoas derem entrada no mesmo dia, cada um com seu documento de compra daquele imóvel, um entrou às 10 horas da manhã, o outro entrou ao meio-dia, o imóvel vai pertencer, vai ser de propriedade daquele que entrou às 10 da manhã. Por quê? Porque o número do protocolo é anterior. E aí o que a lei define nesses casos, né? Vendeu o imóvel para mais de uma pessoa, as duas têm o documento, eu vou lá registrar. Então quem registra primeiro é o titular. E o outro vai ter que buscar a indenização lá de quem vendeu para ele e tudo. Não tem direito mais sobre aquele imóvel. Bom, nós estamos falando um pouquinho sobre imóveis. Então você, meu amigo telespectador, agora que comprou um terreno, né? Comprou um terreno e o proprietário do terreno, que se diz proprietário, vendeu para você, como o Dr. Hablish comentou, dá uma passada, né, no cartório, para ver se realmente é isso, né, doutor? Né? Dá as origens, né? Veja a matrícula no registro de imóvel, certifica. Para ver se está tudo legal. Se está bem, se não tem uma penhora em cima, se não tem uma penhora, se não tem um financiamento, se o imóvel é daquela pessoa, né? Se não há nenhuma restrição naquele imóvel lá. Tira a cópia da matrícula, as suas negativas, aí vai lá e fecha o negócio tranquilo. Aí de repente você não sabe, já tem uma pergunta, né? De repente você não sabe como é que vai fazer. Eu sou leigo, eu não sei, eu não entendo disso aí. Sei que eu comprei terreno, paguei para o João, né? Aí o João já tinha vendido para o Zé e aí a história complicou, tá? Então é o seguinte, procure um advogado. Sempre vai ter um advogado que você conhece, alguém vai indicar, mas procure um advogado, gente. Você tem que procurar um advogado, né, que nem o Dr. Hablish, que é já especialista nos imóveis, procure. Tem advogados criminalistas, imóveis, uma série de classes advogatícias, mas procure um, que nem o doutor, assim, ó, especialista em imóveis. Qual é a pergunta, Alexandre? Um dia aqui a nossa seguidora aqui, Madalena Vogel, estava informando que elas que tem uma quantia razoável aqui de imposto, é quase 20 mil reais de imposto. Meu parceiro faleceu e eu não tenho como pagar. Aí ela está perguntando, o que eu faço aqui? Continuo pagando depois que ele morreu? Estava tudo no nome dele. E ela é a esposa dele, né? A companheira. Bom, com relação aos impostos de imóveis, né, a gente cai naquela questão que sempre repetimos, né, que na vida de duas situações a gente não tem escape, não tem como se salvar. Uma é o falecimento, infelizmente as pessoas falecem, né, e o outro é o pagamento de impostos, né. Então, assim, havendo dívida sobre um imóvel, mesmo que o titular tenha falecido, sendo ele solteiro, casado ou em união estável, não importa, aquela dívida vai continuar. Então, o que a gente indica para essas pessoas que têm, por exemplo, tem 20 mil reais lá de dívida de IPTU, ela deve ir até a prefeitura, né? Se ela não tiver assim segurança de conhecimento, contate alguém, um corretor de imóveis de sua confiança, um despachante imobiliário de sua confiança, ou até mesmo um advogado que possa ir até lá, orientar, e ela vai verificar, né, em primeiro lugar, se aquele imposto realmente tem que ser pago ou se tem alguma coisa que já está prescrita. Se houver,
Lá na prefeitura mesmo vai ser visto aquilo que é prescrito, deixa de ser dívida, e o restante ela aconselho que faça um parcelamento, né? Não há como não se pagar o imposto sobre um imóvel. Se está lá, não está prescrito, esteja ou não ajuizado, vai ter que pagar. E as prefeituras, cada uma tem, Tramandaí não é diferente, também tem descontos, né, para pagamento à vista, tem condições de parcelamento a um prazo médio, até com um valor assim que às vezes cabe no bolso, né, da pessoa, mas tem que pagar, sim, porque se não pagar, vai chegar um momento que aquele IPTU, aquele imposto sobre o terreno, ele vai ser executado, e sendo executado pode ir para leilão. Desculpe, deixa eu desligar aqui. Pode ir para leilão. E aí vai se perder o imóvel, né, por conta da dívida ali, né? Claro, por exemplo, vamos lá, vamos fazer um cálculo aqui, né? Vamos dizer que o imóvel vai ser vendido no leilão por R$100 mil, certo? Bom, se a dívida foi esta, de R$20 mil, né? Um leilão vai ser depositado em juízo R$100 mil, abate-se aquela dívida de 20 mil, sobra 80 lá. E a pessoa vai lá e vai receber, o titular do imóvel, no caso, vai receber os seus 80. Né? Isso no caso de leilão. No caso de leilão. Né? Claro, até chegar a leilão são... desculpe, tá meio difícil aqui, eu vou ter que desligar esse telefone. Até em a leilão tem uma série de procedimentos judiciais, que é citação, oportunidade da pessoa pagar a dívida, né? O leilão é só em último caso também, né? Mas acontece. Bom, a nossa amiga... Mais uma pergunta, vamos lá então. Mais uma pergunta. Nossa seguidora aqui, nossa amiga Vera Regina, que nos acompanha todos os dias, está perguntando aqui quanto tempo leva o inventário de um imóvel, né? Quanto tempo leva o inventário de imóvel? Tá, vamos lá. Bom, o inventário de um imóvel, na verdade, não existe assim uma regra, uma tabela, né, digamos, de tempo. Né? Então, assim, atualmente existe a via cartorial, ou seja, se os herdeiros estão de acordo, né, e só nesse caso, se estiverem de acordo, comum vontade de resolverem, eles podem fazer um encaminhamento através de um advogado que vai fazer isso por escritura pública. Esse tempo pode ser abreviado. Tem a questão de avaliação dos bens, de envio das guias para exatoria estadual, né, que vai ser avaliado, pagamento, né, dos impostos decorrentes, né? Então, digamos que pode-se, em determinados casos, todos os herdeiros concordes, né, com a situação, todos assinam, e desde que os imóveis, né, os bens estejam assim legalizados, né, possam comportar essa tramitação, digamos, vamos na média, né, digamos que tu faça isso em 30 dias, ou até menos. Vai depender do tabelionato também, de poder levar a escritura, das partes que poderem vir. Digamos que possa levar isso. Né? Agora, por outro lado, aquelas situações onde há alguns problemas com relação aos bens, né, com a sua documentação, a falta de pagamento de impostos, né, e a não concordância dos herdeiros entre si nas divisões, pode ir bem longe. E demora um pouquinho. Pode demorar bastante. Assim, ó, é claro, não são muitos, mas a gente sabe de casos que tem na região aqui, próximo de nós, nas comarcas da volta aí, processos de inventário com 20, 30, alguns chegando a 40 anos. E são questões assim
que até hoje foram insolúveis, né? Em que pesa o esforço de alguns, de outros nem tanto, né? Porque daí envolve muitos bens, muita gente, né? Muito embora o juiz responsável tenha interesse em terminar, alguns herdeiros queiram encerrar, e às vezes não há como, porque os problemas podem ser enormes, dependendo da vontade das partes, né? Ou falta de vontade, né? E dependendo também da situação dos bens também, que às vezes podem levar a longos anos. Bom, uma ideia, né? Eu sou meio leigo na história, mas pelo que o doutor comentou, não temos a data exata. Então, quanto mais cedo entrar com a papelada, né, doutor? Mais rápido, né? Vai fazer o inventário, quanto mais cedo procurar um advogado, melhor. Na legislação, nós temos assim a determinação que após a abertura, né, da sucessão, que é com o falecimento, né, é obrigação dos herdeiros, dos responsáveis, em dar abertura ao processo de inventário no prazo de 60 dias. Nem sempre isso acontece, né? E uma curiosidade nessa situação é assim, muitos casos, os herdeiros não abrem um inventário nos 60 dias, nem nos 90, nem 1 ano, nem 2 anos, nem 3 anos. Não abrem, por um motivo ou outro, familiar, né? 1000 motivos ali. Não abre o processo de inventário. Aí qualquer um dos herdeiros, ou legatários que sejam, ou até credores, né, do falecido, tem o direito de dar abertura no inventário. E não raras vezes, né, curiosidade, aquela pessoa que, sendo herdeiro, ou legatário, ou credor, ou seja, tem possibilidade, né, tem legitimidade para abrir aquele processo de inventário, abre o processo de inventário. E alguns herdeiros ficam bravos com a pessoa, não gostam, né? Brigam até porque não devia ter. Não. É o dever que a pessoa, direito e dever que qualquer um dos interessados tem de abrir o inventário, né? Segundo a legislação, até 60 dias após a abertura da sucessão, que é a morte, né? A partir dali, qualquer momento é o momento de abrir o processo de inventário. Então, portanto, aí, meu amigo, minha amiga, você que está vendo agora esse momento aqui do Dimensão News, Dr. Hablish, né, advogado, estamos falando de morreu a pessoa, os inventários têm que ser abertos até 60 dias. Referente àquele você falava sobre os impostos em prefeituras. Como o doutor falou, tem muitas prefeituras que fazem descontos, né? Em vez de pagar 10 anos, paga 5. Então, você tem que procurar rapidamente a prefeitura. Leve a documentação, leve seu nome, procure. Tudo se legaliza. Mas procure um advogado, certo? Você vai encontrar, um parente vai indicar alguém, né? Um mais perto de você, seu amigo. Procure, né? Você vai ficar em boas mãos, certo? Doutor, mais alguma coisa para hoje? Acho que seria isso, né? Aquilo que vocês acharem pertinente, né? E a gente tiver condições, a gente vai conversando, vamos esclarecendo, vamos tirando dúvidas, né? Porque afinal de contas, quem não tem um probleminha para resolver, e a gente Tem bastante. uma conversa informal, a gente pode às vezes esclarecer um pouquinho, né? Mais alguma pergunta, Alexandre? Não. Nosso endereço, doutor, aqui? É Rua Dr. Darcy Ribeiro Pinto, número 120, aqui no centro de Tramandaí. Então, portanto, estamos aí então com o escritório de portas abertas, Dr. Hablish, bem ao lado aqui do Nacional Supermercados, né, na Avenida da Emancipação, bem no centro da cidade. Dr. Hablish, né, ele é um grande especialista em imóveis, né, problemas de imóveis, terrenos, né, e outras medidas também possível. O doutor sempre está respondendo para você. O escritório está sempre de portas abertas. Não pense que você gasta, né, com advogado. Não, não é isso. Você não gasta com advogado. Você, pelo contrário, você é bem orientado e você automaticamente pode resolver o problema que vem, não deixa você dormir há muito tempo. Aproveite, procure um advogado perto de você. Bom, prazer em receber vocês aqui. Estamos sempre de portas abertas aí para recebê-los, e se pudermos algum esclarecimento passar, afinal de contas, o conhecimento, o esclarecimento nunca é demais, né? Sempre é importante termos.
Se você tiver algum problema aí sobre o seu imóvel, sobre sua casa, sobre sua residência, né, tiver dúvidas, entre em contato conosco aí pelo WhatsApp do Dimensão News. Algum outro problema que na semana passada também falamos sobre o estelionato e também falamos sobre a pensão alimentícia. Tem alguma dúvida, alguma coisa? Entre em contato conosco que o Dr. Hablish vai responder para você. Obrigado pela companhia. A gente volta logo em seguida. Bom dia.